Muito bem, galera, bom dia. Chegando com o nosso programa Show do ABN, para você da Web TV Imagens de Caetano, você que sempre acompanha aí todas as segundas-feiras o nosso programa trazendo o resumo do Campeonato Intermunicipal de Futebol. Terminou ontem a segunda fase da competição. 48 seleções entraram em campo, 24 saíram classificadas de forma direta e 8 se classificaram como biônicas. A partir de agora, 32 seleções seguem na disputa do título do Campeonato Intermunicipal 2018. Algumas surpresas na tarde de ontem, se foi ou não combinado, mas são surpresas, como a seleção de Itajuípe tomar 3-0 dentro do Humberto Badaró para a seleção de Valença. É verdade que Valença já havia vencido o primeiro jogo por 1-0 lá em Valença, mas a seleção de Itajuípe, dentro dos seus domínios, é muito forte e no primeiro tempo já estava tomando 3-0. Houve durante a semana muitos comentários que algumas seleções iriam entregar o jogo para poder se classificar como biônica. Isso porque, das 48 que seguiam na conquista, na luta pelo título, 24 se classificariam dos confrontos diretos e 8 das melhores perdedoras voltariam para a competição como biônica. As 24 que se classificariam de forma direta já saberiam quais seleções poderiam pegar, ou seja, no grupo Arataca e Ibicaraí, quem passasse de forma direta já sabia que pegaria a seleção de Tapetinga, que é forte. Por isso houve também por aqui em Bicaraí um comentário de que a seleção de Arataca não quisesse ganhar o jogo, ela que tinha 12 pontos na primeira fase, conquistou uma vitória domingo, 13, 15 pontos. Então já tinha condição suficiente para ser biônica e talvez poderia querer fugir da seleção de Tapetinga, o que não foi confirmado pelo jogo ontem. Nós estivemos lá, transmitimos o jogo pela nossa web rádio abn.com, o sonho que virou realidade. A seleção de Arataca jogou para vencer, em nenhum momento facilitou. A seleção de Bicaraí, que saiu daqui desacreditada, porque inclusive alguns jogadores não foram com a delegação, alguns jogadores titulares que estavam certos para ir não foram, outros acabaram sendo dispensados da partida por questão financeira, a Liga não tinha dinheiro para pagar os acertos que haviam sido feitos, e foi um time recheado de garotos, como o meia Kluivert, de apenas 18 anos, que nunca tinha jogado uma partida de intermunicipal e foi um dos destaques da partida, vestiu a camisa como se nunca tivesse dito para ele que seria a camisa da seleção, jogou como tem costume de jogar em todo lugar. E o lateral esquerdo, Kluivert, que tinha feito uma partida mediana no domingo passado aqui em Bicaraí, mas ontem comeu a bola, jogou muito. O zagueiro Bruno, que não vinha tendo oportunidade. Bruno já está aí há 4, 5 anos na seleção, era um garoto da base e toda vez que era requisitado entrava bem. Mas por termos zagueiros do porte de Ricardo Barbudo, de Cuyuba, de Welton, de Loso em anos anteriores, o Bruno acabou ficando sempre na reserva. E ontem entrou, não perdeu uma bola sequer, foi um dos heróis em campo. Então a gente viu que a seleção de Bicaraí, mesmo sem ter os medalhões assim chamados, os meninos incorporaram e fizeram bonito, conquistando uma classificação suada. Venceram por 1-0, gol do meio-campo Amauri aos 17 minutos do primeiro tempo. E olha que o Amauri ainda perdeu um pênalti aos 25 do segundo tempo e aos 30 perdeu um gol cara a cara com o goleiro. Mas 1-0 foi suficiente. No intervalo, um fato chamou a atenção e é isso que acontece muito em Intermunicipal. O presidente da Liga de Arataca estava indo ao vestiário argumentar com o árbitro Rosivaldo Bispo e ele mostrou uma pistola na cintura. Exatamente, Campeonato Intermunicipal é a Libertadores do Interior. O árbitro chamou rapidamente a polícia e o cidadão mesmo se apresentando, que também era policial, teve que se retirar de campo, aquela coisa toda. E aí no segundo tempo já viu, né? As marcações do árbitro acabou mudando, interferindo naquele psicológico, porque foi ameaçado com o árbitro. Vamos esperar para ver o desenrolar dessa história, o que é que a federação vai fazer, o que é que o árbitro botou na súmula. Jogaram também uma latinha de cerveja dentro de campo, quando o árbitro amarelou 2 jogadores da seleção de Arataca, o jogo que aconteceu na cidade de São José, porque Arataca não tem estádio. Vamos esperar para ver. Tivemos também jogos decisivos e os líderes continuam felizes com suas seleções, os torcedores de Euclides da Cunha, atual vice-campeã, e Itamaraju, que aplicou uma sonora goleada, que venceram mais uma vez na tarde de ontem e carimbaram suas vagas para a terceira fase da competição com goleadas, mantendo a liderança da classificação geral no Intermunicipal. Ambos com 22 pontos ganhos, exatamente. Itamaraju e Euclides da Cunha
com 22 pontos ganhos cada um, fazendo bonito aí no Campeonato Intermunicipal de Futebol, a alegria do torcedor. Nos critérios de desempate, a liderança geral é da seleção de Euclides da Cunha, a seleção do PIN. O PIN que continua marcando seus golzinhos. Aplicou 4-2 em São Domingos. Na terceira fase, Euclides vai encarar a seleção de João Dourado. Itamaraju voltou a golear a seleção de Pau-Brasil, dessa vez na presença da sua torcida por 5-0. Já tinha feito 4 no jogo de ida e agora vai enfrentar a seleção de Itapé, do artilheiro Ganso, que goleou Una por 4-1. Aí um bom confronto Itapé e Itamaraju. Na oitava rodada, tivemos aí do 61º Campeonato Intermunicipal de Futebol, 48 gols marcados em 24 jogos realizados, uma média de 2,0 por partida. Foram registrados apenas 3 placares em brancos no jogo Salbara e Jaguaquara, outro Ubaitaba e Ubatã. Esse jogo começou atrasado por falta de policiamento e ontem lá na cidade de São José, o jogo começou sem a presença de polícia e sem a presença da ambulância. Depois é que foram chegar. E Floresta Azul e Canavieiras, que também ficaram no 0-0, foram os únicos jogos em que o placar não se movimentou. Por mais tivemos Euclides da Cunha 4, São Domingo 2, Valente 1, Cipó também 1, Conceição do Coité 2-1 em João Dourado, nos pênaltis João Dourado venceu por 4-2. E Itaberaba 1-0 em Biritinga. Nos pênaltis 4-3 para Biritinga. Itaberaba deu adeus. Retirolândia 4-1 em Morro do Chapéu. Conceição da Feira 3-0 em Terra Nova. Santo Amaro 2-0 em Pé de Serra. Chama atenção para Santo Amaro que esse ano está econômico, hein? No primeiro jogo foi 1-1. Acabou empatando e agora venceu por 2-0. Santa Maria, anos anteriores, era goleadas e mais goleadas ainda nessa fase. Cachoeira, que também havia empatado em Piauí por 0-0, venceu pelo placar mínimo. Piauí vendeu caro essa classificação. Ubaíra 0, Maragogipe 1. Salbara 0, Jaguaquara 0, Ubaitaba 0, Ubatã 0, Itajuípe 0, Valença 3. Esse jogo merece um destaque especial. A seleção de Itajuípe é formada com o projeto 100% Itajuípe, ou seja, só atletas da cidade. Mas mesmo assim está muito forte. Tem por lá o goleiro Rose, campeão do Intermunicipal, requisitado por várias seleções. Tem por lá o zagueiro Erlan, que jogou aqui em 2012, 2011, 2013. Tem o Kaique, o popular Pei, que já foi também circulado aí por várias seleções, enfim, já disputou várias finais. Muito bom o elenco, mas tomou 3-0 no primeiro tempo da seleção de Valença. O que será que essa seleção de Valença tem, que tanto se falou que Valença não ia receber, que não ia entrar em campo, não sei o quê? O certo é que Valença entrou em campo e venceu dentro do Humberto Badaró. Não me recordo de Itajuípe sofrer uma goleada dessa dentro dos seus domínios. Vamos aguardar para ver. Itajuípe também se classificou como biônica, você vai ver na sequência. A seleção de Uruçuca, do nosso amigo Edenildo Braga, quem mandamos um abraço, radialista de qualidade, venceu Santo Antônio de Jesus por 1-0. Havia perdido no jogo de ida e nos pênaltis, Uruçuca havia perdido por 3-2 no jogo de ida. Nos pênaltis, Uruçuca venceu por 6-5. Está classificado Uruçuca, Santo Antônio se classificou como biônica. Paratinga 0, Vitória da Conquista 1. Itambé 1, São Desidério 0, Itororó 1, Brumado 0, não foi suficiente, a seleção de Itororó perdeu num placar mais elástico na ida. Arataca 0, Ibicaraí 1, nos pênaltis Ibicaraí 4, Arataca 2, mas a Arataca se classificou como biônica. Itapé 4-1 sobre a seleção de Una, 2 vitórias. Floresta Azul 0-0 com Canavieiras, o primeiro jogo Canavieiras venceu por 3-1, Canavieiras classifica, Floresta dá adeus. Itamaraju 5-0 em Pau-Brasil. Beto Oliveira, atual campeão com a seleção de Onápolis, vai tomando corpo com a sua seleção de Itamaraju e vai rompendo fronteiras, hein? Olho nessa seleção. Já foi campeã da Copa do Descobrimento esse ano e está buscando aí o título do Campeonato Intermunicipal, e o Beto Oliveira buscando o seu 6º título, hein? Tá certo, então. Porto Seguro perdeu para Eunápolis por 1-0. Campo Formoso perdeu para Canudos por 1-0, mas se classificou como biônica. E nos pênaltis foi 4-5 para Canudos. Canudos passou de forma direta. Os confrontos da terceira fase. Acompanhe com a gente. João Dourado e Euclides da Cunha. João Dourado e Euclides da Cunha. Canudos e Biritinga. Cipó e Retirolândia, Cachoeira e Conceição da Feira, Maragogipe e Santo Amaro, Santa Bárbara e Jaguaquara, Vitória da Conquista e Ubaitaba, a seleção do nosso amigo Everaldo Melo,
Valença e Itambé, seleção que tem o Paredão Lima, aqui de Bicaraí, fazendo grandes jogos por lá. Uruçuca e Brumado, Ibicaraí e Itapetinga. Um detalhe, este jogo é recheado de história, por mais que a seleção de Bicaraí esse ano não esteja recheada com grandes nomes, né? Mas a seleção de Bicaraí costuma complicar para a seleção de Itapetinga, tá certo? Em 2011 vencemos os 2 jogos, lá por 2-1 e aqui por 1-0. Em 2016, com a seleção de Baixinhos, foi assim determinada, empatamos aqui em 0-0 e vencemos lá por 4-1, sendo que a gente estava perdendo por 3-1 no intervalo e viramos o jogo para 4-3, uma vitória maiúscula. Depois, esse ano tivemos um amistoso no início da preparação aí, a seleção jogou totalmente desfalcada, sem 6 titulares, Itapetinga venceu por 4-0, era começo de preparação. A favorita nesse confronto não tem por onde correr, é Itapetinga. Itapetinga tem uma folha de quase 60 mil reais. Tem o Jaime Braga, tem o Lei, tem o Virley, enfim, tem o Netinho, tem craques renomados no meio campo. E também na zaga e no gol, o Paredão. Mas a gente acredita que Bicaraí vai se incorporar e depois da vitória de ontem, com os meninos jogando muito, o torcedor está esperançoso e certamente vai lotar o Euclidão para essa grande partida. Então, Ibicaraí e Itapetinga. Itapé e Itamaraju, confronto importante, a galera da região aí vai poder acompanhar também. Canavieiras e Eunápolis, Canavieiras do Hudson, do Aldo Bonfim, que jogou ontem na cidade de Floresta Azul e veio para conseguir o empate, já tinha ganho dentro de casa por 3-1. Itororó e Campo Formoso, Valente e Itajuípe. Valente e Itajuípe, hein? Aí já são as biônicas. Itororó entrou como biônica, vai enfrentar Campo Formoso, que também entrou como biônica. A seleção de Campo Formoso, que depois de muitos anos volta ao Intermunicipal e se classifica aí para a terceira fase. Valente e Itajuípe, Itajuípe vai ter que viajar muito, hein? Valente é muito distante, lá perto de Santa Luz, depois de Coité. E Itajuípe vai ter que enfrentar essa barreira aí por ter perdido dentro de casa e entrou como biônica, mas vai pegar uma seleção também longe e forte. A seleção de Valente também vem forte. Itaberaba e Conceição do Coité, Santo Antônio de Jesus e Arataca. A seleção de Arataca acaba tendo que viajar um pouco mais, vai pegar a seleção de Santo Antônio de Jesus, que também é forte e tem tradição. As biônicas foram Campo Formoso, a primeira com 18 pontos, Itajuípe, a segunda também com 16 pontos, Conceição do Coité, a terceira com 15 pontos e a seleção de Arataca em quarto com 15 pontos. Essas 4 seleções têm vantagem de decidir em casa por ser as 4 primeiras como biônica. Santo Antônio de Jesus com 14, Itaberaba também com 14, Valente e Itororó também com 14, são as outras 4 seleções que vão ter que decidir fora de casa. Se classificaram com biônica, mas vão ter que decidir fora de casa. Um detalhe, dessas 8 seleções, Campo Formoso, Itajuípe, Conceição do Coité, Arataca, Santo Antônio de Jesus, Itaberaba, Valente e Itororó, 4 já vão estar na quarta fase, porque elas confrontam-se entre si, e as vencedoras já estarão na quarta fase. É assim que funciona o Campeonato Intermunicipal de Futebol. São essas as informações. A federação ainda não definiu a data dos jogos. Domingo temos eleição. Ano passado jogaram os jogos para o sábado. Foi ruim porque as cidades ainda têm carreata, movimento político, aquele clamor todo de eleição e acaba tirando o público dos estádios. Vamos esperar para ver. O diretor da Liga, Aldilei Calazans, acredita que o jogo será no outro domingo, para que a gente possa, assim, no dia 14, fazer a festa do futebol realmente com a abertura da terceira fase. A nossa web rádio ABN, o endereço, o sonho que virou realidade, que você acessa no endereço webradioabn.com, continua transmitindo o campeonato intermunicipal. E a nossa TV ABN gravou os pênaltis das cobranças de Ibicaraí 4, Arataca 2 e colocamos na sequência para você. Valeu, galera, um forte abraço, até o próximo programa Show do ABN, aqui pela nossa web TV Imagens de Caetano. Muito bem, quem vai para a cobrança de pênalti pela seleção de Arataca é o camiseta número 16, o John. Entrou no segundo tempo, vai autorizar o ato. John contra Leandro, é o primeiro de Arataca, autorizou o ato. John correu lentamente, John bateu. Leandro pegou! Defendeu Leandro, defendeu o Anjo Negro do Duque de Caxias. Levanta as mãos para o céu e agradece. A primeira cobrança já foi pro saco. Leandro apareceu na hora Galaí. Uruçuca ano passado também nas cobranças de pênalti, ele foi herói. Quem vai para a cobrança é Deivinho, hein? É Deivinho quem vai para a cobrança, é o Davidson Xavier, indivíduo contra
competente, a torcida bicaraense está com você, Deivinho. Deivinho vai para a cobrança. O torcedor grita: chão de paredão, chão de paredão. Chão é o goleiro da seleção de Arataca. Se Deivinho fazer, abre a vantagem. É bom jogador. Na cobrança de pênalti no último jogo, acabou perdendo. O Jailson defendeu, mas no rebote o Marcelão fez. Autoriza o árbitro, Rosivaldo Bispo. Deivinho toma pouca distância. Com passo, quem sabe você tirando herói mais uma vez, Deivinho. Autoriza o árbitro, Xande no meio do gol. Correu Deivinho, bateu. Sacudiu a poeira, fez a alegria da galera. 1-0 para o Bicaraí. 1-0 para o time bicaraiense. Deivinho faz. O Deivinho faz. O John perdeu, hein? O Leandro pegou. O Deivinho fez. Está 1-0 para o Bicaraí. Quem vai para a cobrança é o camiseta de número 10, o Júnior, hein? Júnior, camiseta de número 10, é quem vai para a cobrança do time de Arataca, é a segunda cobrança. Leandro fazendo a sua catimba por ali, já pegou o primeiro, o batedor já vai pensando o que é que tem que fazer, porque o goleiro já mostrou que é pegador. Se pegar a segunda fica melhor do que encomenda. Júnior, camiseta de número 10, toma pouca distância, autoriza Rosivaldo, vai Júnior para a cobrança, Leandro no centro do gol, bate as palmas da mão, pega o segundo ligão, autorizou, bateu, Júnior faz para Arataca, empata, tá 1-1, mas Ibicaraí tem a vantagem. Quem vai para a cobrança é a Mauri, hein? Personalidade pouca é bobagem, a Mauri perdeu no tempo normal. Poderia ter dado a vitória para Ibicaraí sem precisar dos pênaltis. E agora tem aí o psicológico. O Xande já viu o canto dele na primeira batida. Ele vai ter a personalidade, já jogou profissional, é competente. A Mauri, torcedor bicaraense, vai com ele. É a segunda oportunidade. Agora é no mata-mata. Se fazer, a bota a vantagem 2-1. Autoriza o ato, o torcedor grita, vai morrer. Correu a Mauri lentamente, parou, correu de novo, bateu na trave, entrou! A Mauri, coração de gelo. Pegou na trave, goleiro num canto, bola no outro, entrou. O jogo é jogado, Lambarinha Pescado, eu conto tudo de primeira pra você, a Mauri fez. Segue 2 para Ibicaraí, 1 para a seleção de Arataca. Quem vai para a cobrança agora é Maguila. Maguila, camiseta de número 6. Ótimo jogador, marcou o gol da vitória lá em Ibicaraí. Leandro cumprimenta ele por ali. Se pegar mais uma, vantagem aumenta, Leandro. Vai Maguila na cobrança, perna esquerda. Bateu falta bem, Leandro defendeu, quem sabe na bola parada, no pênalti. Leandro no centro do gol, autoriza Rosivaldo, correu, Maguila, bateu no pênalti. Leandro foi, mas não conseguiu. Arataca faz o segundo, empata de novo 2-2, mas Ibicaraí tem uma cobrança agora. Olha a responsabilidade. É o Cliver, filho do Cafu. Cliver, filho do Cafu, vai para a cobrança. É o Cliver, filho do Cafu, quem vai para a cobrança. O jogo é jogado, Lambaria Pescado. Eu vou contando tudo de primeira para você. Você não perde um só detalhe. O árbitro conversa por ali, vai conversar com bandeira. É a terceira cobrança de Ibicaraí, hein? É a terceira cobrança, se fizer, faz 3-2. Se perder, fica tudo igual. Responsabilidade nas mãos do garoto Cliver, de apenas 18 anos. É o filho do Cafu, o coração vai com ele. Perna esquerda, inteligente, habilidoso. Xande no meio do gol. Fazio, autorizou, correu, Cliver, bateu, colocou, guardou! Cliver sai apontando pro goleiro, Leandro recebe o cumprimento. É o terceiro de Ibicaraí, 100% nas cobranças. Quem vai para a cobrança agora é o camiseta de número 5, o Léo. Léo para a equipe de Arataca, hein? É a quarta cobrança. O Léo não pode perder essa cobrança, senão Ibicaraí faz a próxima e já era. Está 3-2 nas cobranças. 3 cobranças para cada lado, uma defesa para o goleiro Leandro. Léo, camiseta de número 5. Pega a bola por ali. O árbitro já sinalizou. Leandro voltou para o centro do gol. Quem sabe na bola parada. Tá difícil, mas vamos tentar documentando. Autoriza o árbitro, Rosivaldo. Léo toma muita distância. Correu, Léo bateu. Mais uma, Leandro, parabéns, garoto! Bate no peito, fala quem manda aqui sou eu! Olha a situação, hein? Se Ibicaraí fizer, acaba. Tá 3-2 para Ibicaraí com 4 cobranças de Arataca.
e 3 cobranças de Ibicaraí. Ibicaraí tem a oportunidade de fazer e acabar, ou até mesmo de Leandro pegar a próxima, caso o Coelho não faça essa. Quem vai para a cobrança é o Coelho. Indivíduo competente pode fazer o quarto e selar de vez a classificação do time ibicaraiense. Perna esquerda do Coelho é qualidade. Leandro troca a bola ali, conversa com o Xande. O Xande tenta catimbar. É a última cobrança, não é a quarta cobrança de Ibicaraí. Arataca já cobrou 4, perdeu 2. Leandro pegou 2. Pegou a do Jun e pegou a do Léo. Se Coelho fizer, corre pro abraço. O banco ibicaraense, todo mundo ligado, concentrado. Coelho toma pouca distância, perna esquerda, indivíduo competente, é o garoto do Cajueiro. Autoriza o árbitro, vai Coelho na cobrança, vai lá garoto, é partiu pro abraço. Correu Coelho, bateu, colocou, guardou! Tá classificado o time ibicaraense. Foi na raça, na coragem, no coração e na vontade dos garotos. Tá classificado Ibicaraí, que vem a Tapetinga mais uma vez no osso duro de roer. O jogo é jogado, Lambaria Pescada, e a gente conta tudo pra você. Ibicaraí garante a classificação nos pênaltis, vence por 1-0. Gol do Amauri aos 17, perde um pênalti aos 25, mas garante na cobrança com 4 cobranças. Deivinho, Amauri, Cliver e Coelho marcando para Ibicaraí. Leandro defendendo as cobranças do Dum e do Léo. O Júnior e o Maguila fizeram, mas nada adiantou. Ibicaraí segue classificada, segue viva na competição.